Bom, gente, então vamos lá, né, para nossa atividade de hoje de língua inglesa, ok? Então, hoje nós temos aí uma dica pra gente trabalhar, né, o futuro em língua inglesa. E, para isso, aqui tem uma tabelinha nos explicando, né, nos mostrando dois auxiliares, né, que irão ajudar a gente a construir e entender quais são as frases, né, que estão no futuro em língua inglesa. São will e going to. Ambos indicam futuro, ok? Mas cada um é usado em uma situação. Então, a gente tem que prestar atenção, né, nessas situações de uso para que a gente não... se for para produzir, né? Se for para formular frases, se for para identificar, traduzir, a gente, né, entender melhor em que circunstâncias se usa cada um. Então, o will, ele vai ser usado quando eu estou falando de um futuro próximo a mim, uma decisão rápida, algo que está muito próximo de acontecer, né? E ele tem grande possibilidade, vamos dizer assim, de acontecer. Ele é um futuro tão próximo que ele tem maior essa ação, né? Isso, o que vai estar específico na frase, ele tem grandes chances de ocorrer, porque é algo para realizar daqui a meia hora, né? No dia de amanhã. Então já é um futuro que está decidido, tá? Já o going to, aí aqui no quadrinho do will tem algumas situações, por exemplo, também são usados para promessa, né? Quando eu prometo alguma coisa, eu irei à sua casa, né? Eu estou praticamente dando a certeza de que eu estarei lá, tá bom? Então, é essa situação de entender que é um futuro mais certo, né? Algo que não tem chance de dar errado. E o going to é algo planejado, algo assim que eu ainda estou pensando. Então, é um futuro que está mais distante, né? Distante a mim. Então, eu vou usar o going to nessa situação. Nós iremos casar daqui a 2 anos. Então, é algo que eu estou planejando. Não é daqui a 5 minutos, é daqui a 2 anos. Previsões, tá? Quer dizer, algo que é para o futuro, mas ainda não é algo tão certo, né? Ainda tem um tempo aí para que essa ação venha acontecer. Então, viu o going to na frase? Viu o will? Você já sabe que a frase está no futuro. E aqui nós temos 3 diálogos, tá? Tia do céu, pelo amor de Deus. Esse diálogo desse tamanho, eu vou ter que traduzir tudo. Calma, tá? O diálogo, ele vai servir para você fazer a atividade número 1. Por quê? Você vai retirar desse diálogo as frases e expressões que estão no futuro, olha, usando, tá? Os 2 verbos auxiliares lá que mostrei para vocês, o will e going to, ok? Então, o que você vai fazer? Olhem, observem, diálogo, olhem onde que está o will e onde está presente o going to. Retira essas frases, porque são frases que estão no futuro. Então, vocês vão ter essa atividade. Aqui, na nossa atividade 2, né, você vai marcar verdadeiro ou falso para essas informações aqui da letra A, B, C e D, de acordo com o que está dizendo lá, né, nos diálogos 1, 2 e 3. Então, você vai olhar aqui, né, as frases, Peter, qual que é o diálogo que tá falando de Peter? Então, você vai observar lá a fala dele e vai marcar se as informações que estão aqui são verdadeiras ou falsas. E na atividade 3, vamos ter que prestar atenção de como nós podemos formular frases usando o will e going to. Então, vamos lá. Primeiro, o will. Na frase, né, que nós vamos usar o will, ele segue a seguinte estrutura. Pronome, quer dizer, sujeito, a pessoa que vai realizar a ação, mais o verbo will,
mais o verbo principal. Então, nós temos sujeito, will, verbo principal e restante da frase, que é o complemento, tá? Então, nós temos a pessoa que realiza a ação, aí vem o verbo que indica futuro, o verbo principal, que é a ação a ser realizada, né? E o restante da frase normalmente, ok? Vamos novamente? Sujeito, né, que é a pessoa que realiza a ação, o verbo que vai indicar futuro, nesse caso, o will, mais o verbo principal, que é a ação a ser realizada, né? Dançar, estudar, né? Ela normalmente sem to, o verbo, sem acrescentar nada, e o restante da frase, ok? E para o uso do going to, é uma regra um pouquinho diferente, tá? Mas nada demais. Primeiro você vai colocar pronome, né? O sujeito, a pessoa a realizar a ação. Depois, o verbo to be relacionado a esse pronome. Nesse caso aqui da letra B, ó, como o pronome é she, qual que é o verbo to be que acompanha she? Is. Então, she is, quer dizer, vou sujeito, verbo to be, mais going to, porque é o que vai indicar essa frase no futuro, mais o verbo principal, que é o que vai acontecer com ela, e o restante da frase, tá bom? Letra B, por exemplo, essa frase, ela se casará no próximo sábado, tá? Então, ela, né, se casará. Ela, she is, e aí você vai colocar going to. Então, temos sujeito, verbo to be, going to, né, mais o verbo, né, o verbo principal e o restante da frase, ok? Então, tentem aí formular duas frases, na letra A com will e na letra B com going to, ok? Então, vamos lá. Depois, nós temos aqui um texto relativamente grande que vai falar sobre de relações culturais, né? Pessoas ser diferentes, sobre ser paciente, o que é ser paciente, ok? E aqui nós temos duas colunas, com algumas definições, ó. Na letra A, ser paciente, diferenças, né? Depois ter conhecimento, compreender, né? A outra pessoa. E aqui temos algumas definições. O que você vai fazer? Encaixar a definição para cada palavrinha dessa aqui, para cada ação. Por exemplo, ser paciente aí na letra A. Qual dessas definições vai melhor indicar o que é ser paciente? Você ter paciência. Então, você vai procurar aqui algumas palavras que indicam, né, essa ação de ser paciente e vai fazer essa relação da coluna A com a coluna B, tá bom? Feito isso, encerramos aqui a nossa atividade de língua inglesa.